Delineado gráfico com uma sobrancelha assim bem alongada para deixar o rosto Hello my queen, seja bem-vinda a esse vídeo. Meu nome é Laura Gomes e iremos fazer hoje delineado gráfico com uma sobrancelha assim bem alongada para deixar o rosto bem poker face, alongado. Quero você assim, ó, travada na beleza. Então, let's go together! Vou começar limpando e tonificando o rosto com Nivea 2 em 1. Utilizo um algodão e vou passando suavemente no rosto. Hidratar com creme nutritivo pré-maquiagem da Nivea. Utilizo a espátula para não colocar o dedo, porque o nosso dedo tem algumas bactérias que pode comprometer o creme, e vou passando suavemente. Após alguns minutos secou a pele, vou com o primer da Intense da Boticário um pouco nos dedos e aplico dando batidinhas para que o produto entre nos poros e traga um aspecto mais suave na pele. Para as sobrancelhas, a pasta Brow Solution da Ruby Rose na cor Dark, e com um pincel chanfrado pego um pouco do produto e vou fazer aqui a simetria da minha sobrancelha. O ponto que eu utilizo é o meio dos olhos. Levo uma reta. Eu faço as sobrancelhas assim direto porque eu tenho micropigmentação e raspo os pelos das sobrancelhas. Pelo contrário, teria que esconder os fios com a técnica da cola em bastão. Com pouco produto no pincel, subo o pincel inclinado simulando os fios. Confirmo se está na dimensão certa, com o tamanho ali proporcional à ponta do nariz em direção dos olhos. Eu faço os ajustes. Camuflagem da Playboy da cor D para a área dos olhos e a sobrancelha. Diluidor da Miss Lari, pingo 2, 3 gotinhas, misturo, porque ele é bem consistente. Eu faço assim porque minha pele é seca. Tiro o excesso do pincel e vou passar nos olhos, na região ali dos olhos e da sobrancelha. Corretivo camuflagem tem uma alta cobertura, o que ajuda a esconder olheiras e aqui a pigmentação da sobrancelha. Na parte das sobrancelhas eu levo o pincel direto, dando batidinha só embaixo, mas ali é reto. Estou utilizando um pincel língua de gato e aqui na área dos olhos, onde eu tenho algumas linhas de expressões, você viu que eu puxei a pele para poder passar o produto, ó. Com o dedinho puxo a pele e passo o produto. Faço alguns ajustes com a pasta. Vou passar agora a base. Essa base é uma base personalizada para o meu tom de pele. Tem tutorial aqui no nosso canal de como você montar a base de acordo com o seu tom de pele. Vou deixar na descrição aqui do vídeo para você ir lá conferir e montar a sua base. E aí a gente dá batidinhas. Eu dou batidinhas para que não saia o corretivo. Para trazer uniformidade, continuidade da cor, levo para o pescoço. Na parte da sobrancelha, levemente, para não sair a camuflagem, pincel língua de gato. Vou selar a pele com pó de banana da Fenza. Primeiro aqui na parte dos olhos,
Então, retiro a linha de expressão que ficou dando batidinhas com o pincel língua de gato. E lembrando que eu utilizo o dedo para puxar a pele e assim passar o pó compacto para selar a pele e diminuir as linhas de expressões que possa ter. Passo o pincel dando batidinhas para tirar a marcação. E aí eu faço o mesmo processo do outro lado. Utilizo para colocar o pó solto um pincel de esfumar, porque ele pega menos produto e aplica de forma mais suave nessa região que é delicada. Faço a utilização da esponja úmida, deixando a pele uniforme em todo o rosto. Contorno em pó da SP Color, mais escuro. Vou fazer a área mais escura do meu rosto com um pincel de esfumar, um pincel bem gordinho. Eu vou aplicando aos poucos e criando um degradê, esse degradê na pele. O contorno para o meu rosto, eu gosto de deixá-lo mais longo. Então, eu escureço aqui, essa região. E você pode perceber que a minha testa, ela é mais quadrada, eu tenho algumas entradas. E com o contorno, eu consigo trazer um rosto mais oval. Essa é a proporção que eu gosto, mas contorno ele é muito pessoal, não dá para ser tabelado, de acordo com as proporções do rosto. Pego a cor mais clara ali para fazer um esfumado. Trazer um ângulo aqui mais desenhado nesse meu rosto, com a cor mais escura, e levo ele aqui abaixo, para deixar o maxilar bem evidente. Com a cor mais clara, eu vou fazendo um esfumado, agora com um pincel pequeno de esfumar, com a cor do meio, eu vou aplicando aos poucos para trazer esse nariz mais fino, porque o meu nariz eu gosto dele com esse ângulo e escureço a base dele para deixar com a sensação de um nariz empinado. Para mim funciona porque os terços do meu rosto possuem pouca diferença, mas não é todo o nariz que dá para fazer esse contorno. Com pincel limpo, eu vou esfumar a lateral. Esse esfumado na lateral, ele vai trazer uma harmonia, fazendo essa sensação de luz e sombra suave. Faço os ajustes aos poucos. Eu gosto de trabalhar com pó, porque eu vou indo aos poucos, vendo o resultado e fazendo a técnica. Contorno feito, a diferença do meu rosto. Paleta Glowing Mini Kit da Ruby Rose, iluminador do meio, que ele é um iluminador puxado para um tom mais quente, que é o subtom da minha pele. É muito bom a gente conhecer o subtom da pele para trabalhar com os produtos voltados para o subtom, para trazer harmonia. E aí, com a pele úmida, você pode ver que eu vou aplicando o iluminador
sempre com a pele úmida, aplicando o pó, tem uma durabilidade maior, porque ele vai fixar no úmido da base. Um pouquinho aqui, só o início, não levo tudo, porque senão meu nariz vai ficar muito longo. Iluminação perto da sobrancelha. Vou até metade da sobrancelha com essa iluminação. Iluminação no canto interno dos olhos. Selo a pele com pó solto de banana da Fenza e selo tudo. Essa é a pele que você pode sair e dura muito, bem selada. Tirar o excesso do pó com o pó compacto da Vult número 4. Eu pego um pouco de pó e vou passando levemente para tirar o excesso do pó. Utilizo pouco porque pó compacto ele tem uma leve aplicação de cor. Bruma Mate da Belly Angel para tirar o aspecto de pó e auxilia também na fixação dessa pele. Aplico o pincel língua de gato para tirar a marcação que estava aqui no meu olho. Esponjinha para deixar mais lisa essa pele. Essa pálpebra, ela tem muitas marcações, então tem que deixar bem liso. Um pó compacto para selar essa parte aqui e auxiliar na transição da cor do côncavo que eu vou fazer. Paleta de sombra Desert da Ruby Rose, essa cor mais clara com um pincel macio para aplicação e coloco um pouquinho para fazer o desenho do côncavo. Uma aplicação que eu começo do final, onde a cor pode estar mais concentrada, e vou dando leve batidinhas e arrasto suavemente para esfumar essa cor. Para mim fica muito suave esse tom de marrom, então não faz muita diferença, mas para fazer o desenho do côncavo. E faço a parte de esfumar para tirar essa marcação com o pincel limpo. Com esse rosa mais claro, eu vou passar sobre a pálpebra móvel para trazer uma profundidade, deixando essa região mais clara. Então, pego um pouco do produto e vou aplicando. Com movimentos de vai e vem, suave, sempre suave, para poder tirar a marcação no côncavo e trazer uma continuidade da cor. Delineador Cat da Dylos, delineador em gel. Faço a marcação do final do delineado, fazendo um pequeno ponto de cada lado. E delineado gráfico, eu gosto de fazer assim, vou fazendo os pontos para depois ir ligando ele, como é um desenho mais geométrico na parte dos olhos. Então, usando ali uma comparação de um lado para o outro, a gente consegue um pouco mais de simetria, ou seja, de igualdade de ambos os lados. No final do olho, eu arrasto
e vou indo reto. Eu pego aos poucos o produto e vou dando ali pequenas batidinhas, mas sempre arrastando. Você viu que eu virei o pincel? Que é pra fechar essa ponta. Então, sempre quando você quer um desenho com ponta, você inverte o pincel. Você faz o desenho usando o começo do pincel. Já vou fechar a ponta desse final de delineado. Trago ele como se fosse um triângulo para fora. De ambos os lados. Agora eu vou trazer ele reto, fazer uma linha reta em direção ao início dos meus olhos. No meu caso, eu precisaria ter diluído um pouco esse delineador em gel. É uma coisa que acontece com o delineador em gel, ele fica às vezes durinho por causa do calor. E aí a solução é pingar algumas gotas de diluidor, que ele já volta a ficar cremoso. Eu, no caso, não fiz isso, mas ficaria mais fácil se eu tivesse diluído um pouco o delineador em gel. Preencho todo o delineado agora com preto. E aí eu mudei o pincel. Peguei um pincel chanfrado maior para conseguir ter uma aplicabilidade no espaço maior também. E vou fazendo os ajustes para deixar ele mais reto possível. Sempre faço de um lado e depois faço do outro, para que ambos tenham mais chance de ficarem semelhantes. Faço uma curvatura com o pincel, o início do pincel, e volto, virando o pincel aqui, para quê? Trazer uma ponta mais fina. E eu tô usando um pincel chanfrado maior. Olha, com a ponta do pincel eu retorno, para deixá-lo com o início mais fino. E aqui eu faço esse ajuste nesse ângulo aqui, ó, dando continuidade. Trago o delineado para a parte inferior dos olhos, para dar continuidade nesse ângulo, né? Porque a gente está fazendo um delineado ascendente, então faço esse detalhe na ponta dos olhos. E esse tipo de técnica também é interessante para quem tem olhos afastados, trazer um delineado para a ponta. Esfumo aqui embaixo, na parte inferior dos olhos, com um marrom bem escuro, num pincel de esfumar pequeno. Aplico suavemente, dando batidinhas.
Esse marrom que tem um fundo bem quente, combinando com o subtom da minha pele, eu vou aplicar aqui para trazer um degradê nessa lateral do meu rosto. A gente pode utilizar sombras com esses tons neutros como blush, né, como algo para você dar uma cor para as maçãs do rosto, e são super pigmentados. Com pincel de esfumar, eu passo o rímel antes de aplicar os cílios. Eu acho que fica mais prático dessa forma. E também para tirar esses produtos que passei na pele e foram para os cílios. Strong Holder, minha cola favorita para cílios. Ela é transparente e na aplicação dos cílios eu passo um pouco do início da pálpebra e no final da pálpebra e vou espalhando. Porque meu olho ele é pequeno e esse tipo de procedimento é ideal para quem tem olho pequeno, que não aguenta a colocar uns cílios na própria raiz dos cílios. Meu olho não aguenta, então eu faço dessa forma. E essa cola acaba secando rápido, até porque tem produto no olho, na pálpebra. Passo cola na raiz dos cílios. Utilizo uma pinça para pegar os cílios, para segurar os cílios. Batom nude da Ruby Rose número 56. Enquanto seca a cola dos cílios, eu aplico o batom. A cola secou um pouco. O ponto exato para a cola é ficar transparente. Quando a cola dos cílios está transparente, ela já está pronta para receber a aplicação. E eu faço do início ao fim e pressiono levemente para se ajeitar na pálpebra. Com a pinça eu faço os últimos ajustes no final, confirmando o círculo certo. O próximo lado eu seguro com a pinça os cílios, lembrando da gente sempre conferir o início dos cílios, tem menos fios. E eu aplico do início e vou indo até o final. Pressiono o começo dele para ficar bem fixado o começo, que geralmente, se você não colar corretamente os cílios, ele começa a sair ou no início ou no final. E o meu olho pequenininho já parece um olhão. Só parece. Tô usando um gloss nude que eu não sei a marca. Comprei em uma dessas lojinhas aí de japonês. Faço ideia a marca, mas eu gosto dele. Concluí a produção. Minha voz já até muda, já fico transformada. Gosto de dourado porque ele tá ali com o subtom da minha pele, que é amarelada. Para intensificar a nossa produção, é sempre interessante utilizar acessórios que tragam aí a evidência do subtom. Agora eu vou limpar os cabelos.
aqui o comecinho desses fios, desses baby hairs, e vou aplicar. Hoje está calor, então aqui nessa região eu vou colocar mais um pouquinho de pó solto. Para durar a maquiagem, fica à vontade em usar o pó. O pó solto ele ajuda muito. Mais um pouquinho de cor aqui, que eu tô usando um blush coral. Essa é bem leve, senti falta de uma cor aqui. Com gel de cabelo eu vou puxando esses fiozinhos para trás, para deixar eles arrumadinhos. Gostou do vídeo? Eu acho que você gostou. Então já deixa seu like e se inscreve no canal pra gente estar sempre juntas, Wonderful Queens unidas, jamais serão vencidas. Kisses Queen!